estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast do PG Conectados. Nós estamos aqui com o Pedro Paulo e com a Ana Luísa. O Pedro Paulo tem 14 anos, está no 9º ano. A Ana Luísa tem 17 anos, está no 3º ano, já completando aí os estudos nessa primeira etapa. E nós estamos aqui para conversar com a Ana e com o Pedro a respeito do trabalho missionário que eles fizeram no projeto Missão Resgate. Um trabalho que aconteceu agora no mês de julho. Foram 10 dias, né? 10 dias de trabalho missionário. E nós vamos conversar um pouco com eles a respeito disso, sobre a atuação do jovem em trabalhos missionários, sobre como foi para eles participar neste trabalho. Lembrando que o podcast Conectados é um podcast da Juventude da Igreja Batista de Boa Vista dos Matos, em Bocaiúva. E eu estou aqui hoje com a Cristiane, minha digníssima esposa, que vai ser a minha co-entrevistadora hoje. Meninos, primeiro, obrigado por vocês terem vindo participar com a gente do podcast. E a gente está falando de um trabalho missionário e foi a primeira vez que vocês fizeram um trabalho missionário desse tipo. E aí a primeira coisa que a gente tem na cabeça é como que foi a decisão de participar, porque não foi a primeira vez que foi divulgado, que foi falado a respeito. O que mudou agora? O que trouxe essa intenção de participar? O que fez a diferença nessa decisão de ir? É porque, assim, a gente tem que começar pelo que chegou a motivar a gente, né? Pelo que a gente ficou sabendo, assim, foi no Projeto Resgate do ano passado, que aconteceu aqui em Bocaiúva, né? Aí os jovens vieram pra cá, o pessoal veio pra cá. E, cara, foi na primeira igreja, aí minha amiga era de lá. Só que eu lembro que a primeira vez que a gente foi lá, e eles estavam lá, foi num PG. Que a tia Camila chamou a gente pra ir pra lá, e a galerinha do PG foi. Aí a gente se encontrou lá na PIB. E eu até falei com um colega meu de campo lá que dava pra ver uma diferença daqueles jovens, dava pra ver algo diferente, assim. E isso mudou bastante, me mudou completamente, assim, e eu fiquei muito empolgado com isso. E eu tinha certeza que na próxima oportunidade que eu tivesse, eu ia dar o máximo para eu poder ir, para participar, para eu poder participar disso, do que aqueles jovens estavam fazendo ali, sabe, demonstrando. Então eu achei muito lindo isso, muito maravilhoso. Aí eu motivei a ir. Só que, tipo, para ir, a gente tem uma questão muito interessante de não pensar muito, né? Porque se você for pensar em tudo que você vai ter que fazer, tudo que você vai ter que programar ali, tudo que você vai ter que deixar de fazer, se pensar demais, você não vai, você acaba resolvendo não ir. Só que a gente teve essa decisão aí, né? Essa chave, a gente falou, não, a gente vai. Pelo menos eu falei, eu não vou deixar de ir, porque eu quero fazer isso, eu quero participar disso, quero pregar a palavra. E a gente decidiu ir. E pra mim, assim, o que muda depois de tomar essa decisão, assim, é a certeza que você tem. Porque se tomar a decisão, você viu como é que é pelo menos eu, assim, você viu como é que é o projeto, você falar, as dúvidas, as incertezas que eu tive da primeira vez aqui, eu não vou ter depois. Eu vou com fé, eu vou sem certeza, assim, eu vou com tudo que eu posso, porque você vê como de fato você não se preocupa com certas coisas, você se preocupava da primeira vez, e agora você pode ter convicção que você de fato vai viver ali. E você, Ana? Porque assim, significa, o Pedro falou das incertezas,
significa abrir mão das férias, né? Vocês foram num período de férias, então significa abrir mão do descanso, da comodidade de casa, enfim. Como é que foi pra você essa questão de decidir? Assim, foi muito parecido com a de Pedro, né? Até porque a gente fez tudo junto. A gente foi no projeto ano passado aqui em Bocaiúva, a gente foi lá na PIB e a gente viu o pessoal lá, a gente achou muito legal. Tipo, é interessante como as pessoas saíam da casa delas pra ir pra outra cidade falar de Deus, assim. E a gente vê aqueles jovens, motivou muito a gente. E foi aí que a gente conheceu o trabalho da Juba Norte, né? E a gente foi no Conjuba e isso deu mais motivação ainda. A gente começou a conhecer o pessoal, a gente falou, não, a gente vai no projeto. E passou 2.0, a gente não foi. E no Missão Resgate mesmo a gente conseguiu ir. E assim, essa coisa de férias eu nem pensei muito, porque eu fui com a sensação de que era uma coisa boa, de que era uma coisa que se eu fosse, eu não ia estar perdendo nada. É aqui. Eu não ia deixar de fazer nada. É importante sendo eu indo, entendeu? Eu tava indo realmente fazer uma coisa boa, não era um desperdício. Mas aí foi isso. Eu não pensei muito também, teve uma hora que eu pensei em desistir que eu falei, às vezes, lendo as regras, né, a gente vê muita dificuldade, muita coisa pra seguir. Só que quando chega lá, você vê que não é isso tudo. É tranquilo, você consegue, realmente, se você tiver alguma coisa, pode conversar com os líderes. Então, depois disso, deu uma sensação de alívio, que da próxima vez a gente vai ir mais tranquilo, né? Sabendo do que e fazer realmente algo de Deus. Até assim, fomos eu e a Cris que levamos vocês, e aí lá eu até falei com vocês, né? Falei, olha, façam a obra e se divirtam. E o Pedro brincou comigo, você engana bem, porque a gente fica apreensivo. Lógico, eu como líder de vocês hoje, eu fico apreensivo porque sou eu que fico estimulando aí, né? Então, os pais de vocês entregam a responsabilidade pra gente e a gente transfere essa responsabilidade, né, para vocês e para a equipe da Juba Norte. E lógico que fica uma certa apreensão, mas eu tinha a certeza de que vocês, né, ao mesmo tempo fariam a obra, que é o mais importante, e aproveitariam esse momento. Mas aí eu fico pensando, se eu fiquei apreensivo de levar vocês, como é que foi a coisa com os pais de vocês? Como é que foi essa questão de convencimento? Precisou ter esse convencimento ou não? Como que foi essa decisão? Como é que foi para vocês aí? Gente, para quem não sabe, a Ana e o Pedro são irmãos, tá? Então quando eu faço essa pergunta, é uma pergunta que acaba valendo para os dois. Sim, cara, graças a Deus, com nosso pai, assim, a gente nunca teve esse problema, sabe? Principalmente o papai fala muito, tipo, se você quiser ir, vai. Só que aí você vê o que você vai ter que fazer, se sua situação é cabível, aí ele deixa essa decisão um dia ou não mais com a gente. Só que, claro que houve essa preocupação assim, né? Tipo, como que vai acontecer lá, o que vocês vão ter que fazer e tal. Só que, tipo, graças a Deus a gente não teve esse problema de ter que insistir, talvez, sabe? Talvez alguns tenham que fazer, uns ficam preocupados demais e não querem deixar os filhos ir, mas foi muito tranquilo com a gente por causa disso. O negócio é a correria mesmo, sabe? Que às vezes falam, vocês vão ter que fazer isso aqui, vai ter que arrumar uma coisa muito rápido aqui, talvez vocês queiram deixar para a próxima, sabe? Só que eles incentivam a gente mesmo a participar dessas coisas, né? Porque é muito bom e, igual eu falei, a gente não teve esse problema de convicção, não. Eles. Minha mãe chegou a dar uma preocupadinha assim, sabe? Da gente ir uma hora quando a gente falou as coisas e tal, mas foi bem tranquilo. Só que teve uma semana assim, antes do projeto, meu pai ele tava achando que ia eu, Pedro e você. Uhum. E a gente ia pro mesmo lugar. Aí depois ele falou assim, esse negócio tá meio assim, errado, né? Cada um vai para um lugar e o Paulinho não vai. Aí ele ficou meio desconfiado de mandar a gente, mas aí a gente explicou direito como que era.
aí ele ficou mais tranquilo. Só que eu acho que isso também é uma coisa de, como era a primeira vez, tem essa questão dos pais ficarem preocupados mesmo, mas com eles a gente não teve dificuldade com isso, não. E aí, só explicando também pro pessoal, né, gente? Talvez tenha algumas pessoas que não sejam aqui da nossa região, provavelmente vai ter, que estão nos assistindo. Esse projeto que os meninos foram, o projeto Missão Resgate, é um projeto, nós estamos aqui em Bocaiúva, uma cidade no norte de Minas, e nós temos a Juventude Batista Norte Mineira, a Juba Norte, que é quem coordena esse projeto. Então, como que ele funciona? A gente pega jovens de toda a região, esses jovens eles vão para a cidade de Montes Claros, que é onde se concentra ali, né, digamos é a central, é o polo regional aqui do norte de Minas, e ali eles passam por um treinamento da Juba Norte e depois são liberados para o campo, né? Hoje eu sou líder de jovens deles, mas normalmente o que acontece é o líder de jovens dos jovens na igreja, ele normalmente não vai acompanhar aqueles jovens, porque cada líder ele vai ser líder de um determinado grupo e é necessário que tenha um equilíbrio entre o número de líderes e o número de jovens que estão sendo enviados, né? Então essa preocupação que a Ana colocou, que os pais tiveram, é exatamente por isso. Eu, por algumas questões pessoais, não pude ir. E aí a preocupação é, mas qual líder que vai estar acompanhando esses meninos em campo, né? Mas são todos líderes já acostumados e que já participaram de outros projetos. E tem mais de um líder também em cada campo, né? Para cada número, se um número maior, se existe um número maior de jovens enviados, vai ter também um número maior de líderes para acompanhá-los, né? Gente, e a preparação? Como é que foi a preparação para ir? Fala preparação em todos os sentidos, porque aqui eu vou contar não sei se a Ana esperava que eu fosse contar, né, gente, mas eu vou contar que a Ana tinha uma preocupação assim muito séria com a Ana tinha uma preocupação muito séria com a ida, que era o cabelo. Que são os detalhes de preparação, né, gente? A gente sabe que às vezes a gente fica um pouco preocupado mesmo. Como que foi essa preparação? E aí eu falo de preparação mental, de coisas que ia levar, porque não pode levar uma quantidade muito grande de bagagem também, vocês têm limitação de bagagem. Como que foi esse processo? A gente, assim, claro, como a base de tudo aqui que a gente estava falando, você fica preocupado por causa das incertezas, né? Por causa das dúvidas que você tem, o social, por exemplo, o que vai acontecer lá com as pessoas, não conheço ninguém lá, nossa, e tem isso. E nessa preparação das coisas que você vai levar, você fica pensando, aí você fala, não acaba não, tipo, você termina de preparar alguma coisa e fala, nossa, tem outra coisa para fazer aqui. Aí a Ana Luísa, a gente ficou muito nessa correria, sabe, o que fazer. Eu lembro que de um dia antes, a gente ainda estava comprando algumas coisas para levar. Não que tenham muitas coisas para levar, eu acho que foi até desorganização da parte nossa, mas porque você vai ficar 10 dias em outra cidade, você nem sabe onde é que é, você tem que estar preparado para qualquer ocasião ali. Só que em questão de roupa, é muito tranquilo. Pedi para levar 4 a 5 calças jeans, né? Porque você vai evangelizar, tem que ser de calça jeans ali, para ser o melhor. E eles até deixaram claro lá que 85% do tempo a gente ia passar com a blusa do projeto. E pedi para levar umas 4 camisas, só que eu nem usei. Das camisas que eu levei, eu devo ter usado umas 2. Porque a maior parte do tempo lá, você vai ficar com a blusa do projeto. Então essa questão de roupa foi bem tranquilo. Mais questão de acessórios mesmo. Só que aí você fica tem essa preocupação, né? Será que eu tô levando tudo? O caso de Ana Luísa mesmo que... Pode comprar. Sim, o caso de Ana Luísa mesmo que esqueceu o shampoo. Quando eu cheguei lá, eu descobri que eu tinha esquecido meu shampoo.
Aí ficou nessa, né? Só que você para pra pensar até que bem tranquilo nessa questão. E nessa preparação espiritual, que os líderes até perguntaram pra gente, é uma coisa bem... faz parte da incerteza também, né? Que você tem. Você ora bastante, pedindo pra Deus te capacitar, tá sempre em espírito de oração, principalmente lá no projeto. Só que é uma coisa tipo, muito renovadora. Então você acaba vendo que você se preocupou até demais. Foi tudo muito tranquilo, você pode contar com qualquer pessoa lá, sabe? Essa questão da liderança mesmo. Além dos 4 líderes lá, né, que é um vice-líder, um líder e 3 líderes, tem os líderes do PG, que também são bem organizados ali, então não tem preocupação nenhuma com esse tipo de coisa. Você pode ficar preocupado assim, porque você pode contar com as pessoas de lá para qualquer coisa. A organização pra mim, ela foi da mala, né? Ela foi assim, potência, porque no último dia, na sexta-feira, meu dia foi tão corrido, eu saí pra comprar tanta coisa, resolver tanta coisa, que eu fui arrumar a mala à noite e ia dormir. Não consegui arrumar a mala. Aí eu fui arrumar de manhã, na hora que a gente tava quase saindo. E eu fiquei tão preocupada com os negócios do cabelo, que até o shampoo, o condicionador, eu esqueci. Aí eu tive que comprar lá no campo, mas não deu certo. Só que aí, essa questão de roupa, de coisa pra levar é bem tranquilo também. Eu até levei mais coisa do que precisava, teve muita calça, blusa, que eu não usei. Mas foi bem tranquilo. E preparação mental, sempre em oração, né? Oração constante e pedindo pra Deus também capacitar a gente. Que é uma coisa que a gente fica muito na dúvida antes de ir, né? Será que realmente eu tenho que ir? Realmente eu quero ir? Então sempre pedindo a Deus isso, mas no mais foi tudo tranquilo. Ele já falou bastante. Gente, Cris também não é cenográfica não, tá? A comida aqui não é cenográfica, a Cris também não é cenográfica não. A Cris tá ali, tá? Prestando atenção, nossa. Tem alguma pergunta, Cris? Já perguntei demais. Tinha alguma assim, preocupação anterior que vocês tiveram, que chegou lá na hora, assim, vocês falaram, nossa, nem precisava ter isso, além do que vocês já contaram? Além dessa questão de organização que tu tinha que levar, eu acho que é mais a questão social. Igual eu te falei, você fica preocupado, não conheço ninguém, como que vai ficar aí, se é bem organizado, será que é bem seguro? Aí você chega lá, cara, todo mundo lá muito... Porque são cristãos, né? Tipo, a gente tem que pensar nisso, são todo mundo ali cristão, com um propósito só. Então é muito tranquilo, todo mundo ali muito receptivo, pessoas muito boas de coração. Eu fiz amizade ali que eu vou levar pra eternidade ali. E você vê o quanto tem pessoas com o mesmo propósito, sabe? Então essa preocupação, eu acho que a preocupação assim mesmo é essa questão social. O que vai acontecer, mas chegar lá você fala, cara, que eu tava preocupando, entendeu? Bem tranquilo. Quando você chega lá, a minha preocupação também foi a mesma da dele. Eu fiquei muito preocupada com isso mesmo, porque eu sou bem retraída quando eu chego num lugar que eu não conheço, né? E assim, eu e o Pedro, a gente tá participando dos primeiros projetos ainda com a Juba Norte, então a gente não conhecia muita gente. Então, no meu campo, por exemplo, não foi ninguém que eu conhecia. Só uma que foi Júlia, que ela veio no campo pra cá ano passado. Mas aí, quando você chega lá, você vê que você não precisa ficar com medo, porque é todo mundo muito receptivo e também todo mundo com o mesmo objetivo, né? Às vezes você não precisa ficar com medo de falar certas coisas, porque você tá ali realmente no meio em que as pessoas estão envolvidas no que você também tá, no que você quer, no seu propósito. Mas foi tranquilo, muito tranquilo quando a gente chegou. E a gente está falando bastante da preparação, mas e a chegada?
Porque aí a gente tem um processo. Vocês se prepararam, veio toda a apreensão. Vocês têm um período de preparação lá antes também, né? O treinamento que vocês fazem, que é o dia inteiro. E aí depois vocês ficam sabendo para que campo vocês vão. Vocês... É isso que eu ia comentar. Tem um sorteio da cidade e você escuta o nome e nem sabe onde fica a cidade. Sim. Aí você pensa, onde que é, como que vai ser? É grande, é pequena, né? Isso. E aí como é que é? Treinamento e depois essa descoberta também de para onde vai. Porque vocês foram para campos diferentes, os dois, né? A Ana já falou. E os dois foram para cidades com menos de 10 mil habitantes, né? Então, como que foi isso? O treinamento lá, a descoberta de para onde ia e a chegada no campo. Ana foi para Padre Carvalho e Pedro e Natan, que não está, né, por alguns motivos não pôde estar conosco, mas estará em outra oportunidade conosco em outro podcast. Pedro e Natan foram para Josenópolis. Como que foi como que é o treinamento lá e depois essa descoberta da ida de para onde vai? Vocês já pegam o ônibus direto e já chegam, já vão para o campo? Como que é todo esse turbilhão aí de coisas? A descoberta do campo é uma coisa que deixa a gente muito ansioso. Tipo, para onde que você vai e com quem você vai. E eles deixaram para revelar 4 horas da tarde. Então a gente ficou assim o dia inteiro no treinamento, evangelizando, mas sempre com aquela ansiedade, para onde que eu vou, com quem que eu vou. E aí, quando a gente descobriu, aí quando falou os nomes, a gente foi lá pra frente e já foi sentar com o pessoal do nosso campo. O resto do dia a gente passou com o pessoal do campo. Sempre quando reunia, era com o pessoal do campo. Aí assim, a gente ficava conversando, contando, mas dá bem uma ansiedade. E eu acho que todas as cidades foram com menos de 10 mil habitantes. Uhum. Aí assim, a gente foi até pesquisando, né, na hora que descobre, a gente vai lá, pesquisa e tal. E a gente viu que, a gente vê que são lugares, né, pequenos, mas a gente vê que foi o lugar escolhido ali, né, por Deus. Mas assim, essa questão também é bem tranquila. Aí a gente tem o culto de envio, né, e aí a gente já vai, só come e depois já vai para os ônibus. Nós 2 campos foram no mesmo ônibus, porque Padre Carvalho ficava 40 minutos de Josenópolis, aí deixou a gente em Padre Carvalho, depois eles foram para Josenópolis, mas assim, aí a gente foi indo, tranquilo. Falando do treinamento assim, o povo pessoal muito receptivo lá, aí você já chega, vocês estavam lá com a gente, né? Uhum. Já te guiam ali, colocam as pulseirinhas que depois a gente estende para ficar bem organizado depois. Só que essa questão é bem... A gente estava conversando com as pessoas lá, eles falam que a parte que mais gosta, mais que apreensiva assim, é a revelação das pessoas que você vai, porque querendo ou não, as pessoas que vão definir como que vai ser lá. Então essa parte é muito interessante, assim, muito apreensiva, escutando lá, será que você cai nesse campo? Porque foram 6 campos, né? Uhum. 6 cidades. Aí, e foram 148 pessoas, eu acho. Aí, fica aquela divisão lá e você fica meio apreensivo. Conheço essa pessoa, nunca vi essa pessoa na minha vida, só que é muito tranquilo essa parte. Aí a gente encontra o pessoal lá na PIB mesmo, durante o dia lá, igual eu falei, o pessoal muito receptivo lá, muito tranquilo. A gente encontrou o pessoal lá, rimos bastante, conversando bastante sobre o projeto e tal. Só que essa questão é a mais tipo, apreensiva. E a amizade, gente? Porque assim, a gente tem uma diferença de idade bem grande, né? Mas assim, agora eu estou fazendo seminário, já depois de 10 anos da minha última experiência de sala de aula, né? E de experiência também de estar com uma turma nova, porque eu estava muito habituado com a minha turma, enfim, as pessoas do meu convívio.
Na verdade, até mais só com a Cris, porque a gente, né, não estava morando aqui em Bocaíba, voltamos agora. Então, foi uma experiência nova, né, do seminário. Eu tenho ali os encontros uma vez por trimestre. E uma coisa que para mim pegou bastante, e aí por isso que eu estou colocando isso para conversar com vocês a respeito, é que no meu caso, no seminário, parece que Deus escolheu a dedo, Deus permitiu que as coincidências, e eu não acredito em coincidência, nós não acreditamos em coincidência, a gente sabe que tudo é providência de Deus, Deus providencia para que as pessoas certas estejam no lugar certo. Por exemplo, lá no seminário a gente são por volta de 80 pessoas por trimestre. 2 turmas normalmente, a minha turma tem 40 e poucos e outra turma de 40 e poucos. E Deus colocou no meu caminho assim 7 pessoas que são pessoas que eu converso com eles quase que diariamente. Que parece que Deus pegou e colocou assim, ó, vocês 8 vão caminhar juntos agora. São vocês. Vocês tiveram isso? Teve pessoas ali que parece que tem uma conexão a mais que Deus fala assim, olha, essa pessoa aqui vai ser uma pessoa que você vai caminhar junto durante algum momento de sua vida, porque é necessário que vocês caminhem juntos. Vocês sentiram isso lá? Porque vocês falaram muito desse conhecer e de lidar com as pessoas ali. Como que essa questão aconteceu para vocês? Como que foi? Como que está o processo? E até mesmo a expectativa de outros projetos para frente, né? A gente ainda vai falar muito de como foi esse, mas é fato que a gente conhecer pessoas com quem a gente se conecta dá esse desejo também de trabalhar em mais coisas junto com essas pessoas. Como que foi para vocês isso? Essa questão do... A gente fez um grupo, a gente até falou isso uma vez no grupão, que cada pessoa que está ali é porque era para estar ali. E ao passar do projeto, cara, você entende isso de uma forma espetacular. Você vê essa questão dos caminhos cruzados, assim, essas coincidências, é muito acessível, porque, tipo, cara, é exatamente isso. Você entende isso muito bem depois. É igual eu falei aqui, fiz amizades lá que eu vou levar para a eternidade, converso muito com eles também. Tem um mesmo que é JT, Jefferson, porque o nome dele tem um Tzinho lá. Ele estava meio desatualizado das músicas de hoje em dia, e todo dia eu mando uma música para ele escutar, sabe? Aí ele tá trabalhando lá em Montes Claros, ele para lá o serviço dele, porque ele trabalha de bermuda, e ele vai lá pro parque e começa a escutar essas músicas. Então, além dos outros também, né, então a gente cria a gente vira irmão, sabe, de fato, já somos irmãos em Cristo, mas a gente vira irmão ali por causa das experiências vividas, por causa de tudo que acontece ali e de tudo que a gente passa junto ali. Isso é muito bacana ver isso. Eu consegui fazer muitas amizades ali. Eu converso diariamente com alguns. E assim, mas todas as pessoas ali, você percebe que você pode, se você quiser mandar uma mensagem hoje e falar sobre uma coisa que está acontecendo com você, você pode. Porque todo mundo ali está aberto, te recebe muito bem. Mas assim, tem as pessoas que você fica mais próxima, que Deus prepara para a sua caminhada, para te edificar. E tem uma pessoa que eu converso todos os dias, que é do meu campo, e que a gente estava falando um tempinho atrás sobre como a nossa amizade é edificante em Cristo. Que a gente sempre fala de devocional e tudo mais. Aí a gente fala como que Deus coloca as pessoas certas na nossa vida. Tanto que agora a gente sempre já combina de se encontrar lá em Montes Claros. Aí já tem pessoas do campo dele, do nosso campo, e até juntou os campos agora, assim. Mas a questão de amizade, você faz para levar para a vida mesmo. É muito bom. Gente, e o trabalho? E beleza, chegou.
Vocês já tinham trabalhado, vocês já tinham feito evangelismo, trabalho missionário antes, ou só intervenções assim pontuais aqui na cidade mesmo? E aí chegando lá, como que é essa questão do trabalho mesmo? Como é que foi quando vocês chegaram lá para trabalhar? Porque depois que chega também não para, né? Como que foi lá? Como que foi os trabalhos que vocês fizeram? Como que era esse primeiro contato com o pessoal na cidade e essa primeira atuação lá? Como que foi? Tipo, de cara, é igual a Aninha citou. Falou o campo lá, falou a cidade que a gente vai ficar lá, a gente já começou a pesquisar. Eu lembro que a gente pesquisou na hora, acho que foi Natan que pesquisou, a nossa cidade tinha 4.500 habitantes. A gente falou, cara, cidade muito pequena, velho, tipo, como que a gente vai fazer as coisas lá? Aí a gente chegou, cara, eu lembro, acho que eram umas 4 horas da manhã quando a gente chegou. Tava bastante pessoal lá da igreja para receber a gente, 4 horas da manhã, muito frio. Eles tudo agasalhados lá para receber a gente, cara. E o pessoal lá teve um carinho muito grande pela gente. E eu lembro que na segunda-feira, acho que foi na segunda de manhã, a gente saiu para um seminarista lá da igreja da UM. Ele levou a gente, como a cidade era bem pequena, ele levou a gente para rodar as cidades lá, ainda mais para fazer evangelismo, né, para saber as ruas e tal. E a gente conseguiu rodar a cidade toda, basicamente, numa manhã ali. E foi bem tranquilo. E essa questão de chegar no evangelismo, a gente aprende muito, tipo, de cara, assim, sabe, do como que... quando você chega de cara, quando você vê a situação ali, tipo, chegamos na igreja, você vê como é que vai ser a situação, você já tem uma ideia de como vão ser as coisas, sabe? Então, você já muda, sua mentalidade já muda muito em relação a essas coisas. E no trabalho, assim, você pergunta a algumas pessoas como é que vai ser e tal, mas você vê de fato como as coisas são quando você pega para fazer o trabalho assim. Tinha um Luquinhas lá do campo, ele chegou lá, ele era meio tímido, aí ele caiu no mesmo PG que eu. Aí a gente foi na segunda-feira de tarde, segunda-feira de manhã a gente começou a rodar a cidade lá. Segunda-feira de tarde a gente começou a fazer o evangelismo. Aí, tipo assim, separam os PGs. Nosso PG tinha 6 pessoas. Aí separam os PGs em 2 grupos e um de cada lado da rua, batendo nas portas. Aí, nesse primeiro dia aí, na verdade o projeto todo, o Lucas ficou nesse meu grupo. Aí eu percebi, cara, ele chegou timidozinho, achei que ele era bem tímido e tal, chegou tímido. Aí, na primeira porta que a gente bateu, cara, acho que foi ele que bateu na porta. Quando ele bateu na porta já deu pra perceber uma mudança de comportamento. Ele se soltou assim de uma forma, cara, tipo, dava pra ver que como ele tava focado ali, como ele foi de fato com aquele propósito. Deu pra ver uma mudança de comportamento muito grande. E eu aprendi muito com ele, com o comportamento dele lá, sobre evangelismo. E tem os líderes lá também, eu lembro que foi Dominique, que foi no primeiro evangelismo com a gente, que vai ficando, sabe, auxiliando ali. Aí depois, tipo, no segundo dia já, a gente já vê que a gente já consegue sair assim, sem nenhum líder, para auxiliar, porque você já pega a coisa de cara. Igual eu tava falando com o JT lá, porque que você vê que não é tão complicado assim, porque no treinamento eu falei com o pessoal, nossa, eu achei que era bem mais, uma coisa muito mais complexa assim, mas eu falei lá que não é tão complicado. Aí ele falando, não é complicado porque o evangelho é uma coisa que a gente vive diariamente, então acaba que pra gente falar sobre isso, pra gente anunciar sobre isso, fica tranquilo, porque você tem experiência com aquilo, você pega aquilo de cara, então é uma coisa muito, muito espontânea assim, talvez a gente fale sobre isso depois, mas tem os passos lá para evangelizar, mas é algo muito, muito tranquilo, sabe?
nunca tinha participado de alguma experiência com evangelismo. Então, eu fiquei bem nervosa na questão de como que você abordava a pessoa, como que você falava, como que você contextualizava tudo aquilo que você queria falar, né? Mas, assim, quando você entende que não é você que fala, e sim você que tem que deixar Deus falar através de você, fica mais tranquilo. Eu acho que eu poderia ter falado mais. Acho que eu não falei tanto quanto eu deveria ter falado. Mas teve uma coisa que foi muito bom que eu fiz, que foi nas visitas, depois da primeira abordagem, se a pessoa quiser, a gente marca uma visita. E nas visitas a gente leva um mini estudo, que a gente faz uma pequena reflexão com a pessoa, canta música. E no nosso primeiro dia, a gente já conseguiu marcar essa visita para o próximo dia, na terça-feira. Terça-feira, no caso, a gente ia fazer a visita. E a minha líder de PG, Júlia Guimarães, ela foi e perguntou se alguém poderia fazer a mensagem sobre Jó. E a gente estava estudando no PG. Só que eu, como não tinha falado ainda, eu estava muito nervosa. Falei assim, não consigo. Aí eu comentei com uma pessoa que estava mais próxima de mim, que eu estava estudando Jó. Estudamos por 2 meses. Mas que eu não sabia se eu ia conseguir falar. Aí ela pegou e falou com essa líder minha. Aí ela falou assim, Ana, por que você não fala? E aí, mais cedo, a gente teve um momento de reflexão do grupão, antes da gente sair para evangelizar. E Gabriel, meu líder de campo, ele estava falando sobre a gente estar ali e não fazer o que a gente foi para fazer. Sobre a gente ter chegado ali e não dar o nosso máximo, que é o que Deus queria da gente ali. Que a gente já foi, então a gente tinha que fazer o máximo que a gente podia. E isso veio no meu coração na hora. O Senhor me tocou e falou assim, Ana, eu te trouxe aqui, você não vai falar por causa da sua timidez. E aí, faltava pouquíssimo tempo pra gente poder ir pra visita e eu consegui fazer, escrevi, fiz um resumo ali rapidão, dei uma estudada e eu consegui falar pra moça ali, então isso foi muito realizador pra mim. Que bom, que bom. Bom. A gente, como líder, fica todo bobo. Porque... a gente, assim, eu comentei isso, né, no dia que a gente chamou vocês lá para orar, quando vocês retornaram. Pra gente, como líder e estando ali com vocês no dia a dia, isso pra gente é realmente muito gratificante. Não pra gente sentir orgulho, porque a gente não pode ter orgulho do trabalho que a gente faz, porque é para Deus. Mas é exatamente por saber que Deus guia cada coisa, né? Por exemplo, isso que você está falando do livro de Jó, a gente estudou os 42 capítulos de Jó, foram 16 estudos, né? Então foram foram mais de 3 meses de estudos, a gente falando a respeito do livro de Jó. Então, assim, a gente enxergar que Deus atua antecipadamente, já com um propósito futuro, pra gente é muito gratificante, porque a gente sabe que é Deus agindo na vida de vocês, através da vida da gente. A gente sabe que Deus age através da vida de vocês, na vida de outras pessoas. Eu acredito que essa seja a beleza eu tenho certeza que é isso que a Bíblia diz, né? Que essa seja a beleza desse evangelho que a gente trabalha. É o fato de a gente saber que e a gente estava falando isso inclusive no último estudo que a gente fez na semana, a gente saber que é como um rio que vai fluindo, né? Flui de Deus pra gente, da gente pro outro, e se a gente mantém esse curso de água correndo, vai edificar as pessoas ao longo do caminho. E assim, pra gente não tem como a gente ouvir e não se alegrar em Deus por isso, né? E aí, gente, fala um pouco de como é. Talvez tenha gente assistindo aqui a gente que nunca tenha feito um trabalho evangelístico ou participado de um projeto desse jeito. Pedro falou das etapas. Como que é essas etapas? Como que é a atuação da liderança? Essa divisão dos PGs? Como que vocês fazem? Eu acredito que depois vocês devem ter um debriefing no final para poder falar
como que foi o trabalho, estabelecer algum processo de melhoria para o dia seguinte, como que é toda essa... Aí a gente falando mais do processo, né, do fluxo de processo, como que é toda essa organização para vocês saírem a campo, que não é simplesmente ir para a rua. A gente sabe que quem atua em primeiro lugar é o Espírito Santo, né? A gente fez um trabalho evangelístico hoje e aí, para a palavra, eu até comentei com a Cris, falei, eu vou partir de um ponto central, que é João 3,16, e sentindo ali o que está acontecendo no nosso entorno e dando liberdade para o Espírito Santo, eu vou seguir a palavra que Deus quiser que eu fale ali, porque a gente sabe que é o Espírito Santo que tá tocando, que está atuando. Mas a gente sabe também que a gente não pode ir sem planejamento. Então, como que é o processo de planejamento de vocês? Como são definidas essas etapas? Conta um pouco pra gente do processo. Falando sobre essas etapas assim, no ensinamento, claro, no treinamento sim, a gente vai seguir 3 etapas para evangelizar, né? Que o primeiro passo é relacionamento, o segundo é a mensagem principal, que a mensagem principal que a gente tem que anunciar ali é que a gente é pecador. Essa é a principal mensagem que a gente quer passar para a pessoa. E tem a terceira, que é a finalização, né? Oração e tal, pergunta sobre visitas. Só que tem todo esse planejamento, cara. Não é simplesmente sair pra rua. Você vê que é algo muito, muito organizado, porque são pessoas ali, né, que vieram de outra cidade para fazer isso, então tem todo um cuidado ali. Tem hora marcada para sair, para voltar. E você vê que é até, não vou dizer assim, né, mas até pouco tempo, porque você vê que o evangelismo dá para você abranger muitas coisas ali. Eu e meu grupo do PG mesmo, eu, Melanie e Lucas, a gente, cada um ia falando um pouco. Aí você vê que dá muita coisa dá para você aprofundar em muita coisa ali, sabe? Mas sem perder o foco da palavra. E antes da gente sair, sempre tem um momento de reflexão, sabe? Vamos dizer, uma motivação assim. Teve um dia lá mesmo que o pessoal até chorou, que Rafa, nosso líder, ele deu uma reflexãozinha lá e colocou uma música lá. Nossa, foi uma coisa muito, muito transformadora assim. Teve umas pessoas que até choraram lá, porque a gente vê que de fato a gente está ali por causa de um propósito. E muitas vezes a gente fica distraído, né, com as coisas, sabe, com problemas que você tem ali. Aí quando você para pensar no que você tem de fato para fazer ali, você cai na real. Tipo, eu vim aqui para pegar o evangelho. Eu tô aqui para fazer isso. Então, quando eles colocam esse ponto, é muito interessante. E nessa divisão de PGs aí, por exemplo, nós foram 3 PGs. Eu achei que iam ser até mais, sabe? Mas tinham 24 pessoas lá. Foram 3 PGs de 6 pessoas. Porque ainda tem uns líderes e tal. Só que eles escolhem as pessoas ali. Geralmente eu acho, não tenho certeza, porque são os líderes que fazem a análise ali, mas pelo que eu pude observar, assim, são as pessoas que têm mais experiência. Ou, não sei, como nosso campo tinha muito adolescente, muito jovem assim, também as pessoas são mais maduras. O JT mesmo, acho que era o segundo projeto dele. Ele era um pouco mais velho que a galera lá e ele tinha uma certa maturidade e ele foi um dos nossos líderes de campo. E sem a Yasmin Canguçu também, que ela era o 11º projeto dela, sabe? Então ela foi líder de campo ali. E a outra que foi Débora. Débora eu não lembro qual projeto que era, sua experiência também, mas ela tinha muita maturidade. E ela foi escolhida para aquilo ali. Aí fica muito bem dividido. Rafa falou com a gente que as divisões dos campos mesmo, sabe? Eles até perguntam seu ministério lá para ver o que você pode fazer, sabe? Para ficar tudo encaixado.
uma coisa com a outra, por isso que você vê que não falta nada nessa questão de vocação ali, sabe? Aí tem toda essa ajuda da liderança, cara, que é uma coisa surreal, muito, muito íntima mesmo, sabe? Eles falam, cara, se tiver algum problema, pode falar com a gente. E eles conversam com as pessoas, sabe? De fato, tem aquele... Eu esqueci o nome, mas é uma coisa que a gente faz. Primeiro domingo que a gente chegou lá, e eles fazem perguntas pra você, como que você tá, como tá seu espiritual, como é que estão suas expectativas ali. Aí eles te dão, cara, apoio que você estiver precisando ali, cara, eles vão correr atrás de você de uma forma magnífica ali, pra te ajudar o máximo possível, pra não deixar que nada falte ali. Aí você vê, por isso que a gente fica bem despreocupado na hora do evangelismo, porque a gente sabe que soltar alguma coisa, eles vão correr atrás. Nossa liderança era Rafa como líder, Carol vice-líder, Dominique vice-líder e Diogo vice-líder. Você vê que não... Você fica, cara, tipo, despreocupado, você vê que nada vai... Assim, se faltar, eles vão correr atrás, mas você pode contar com o apoio deles em qualquer momento. Diogo mesmo, a gente conversou muito lá. Ele me ensinou muito sobre a palavra, essas coisas. Rafa, como amigo muito próximo, assim, as meninas também dando aquele apoio, aquela calma pra gente, é muito bom. Então, você de fato tem esse apoio lá, você vai ter essa autoestima, pra você poder fazer o trabalho lá, o propósito. Então, eles tentam cuidar ao máximo das coisas lá pra você fazer o melhor que você pode. Ana, explica pra gente o pessoal que está assistindo, o que é o PG, que a gente está falando PG, a gente sabe o que é, mas talvez quem esteja assistindo a gente não sabe. O PG, a gente divide todas as pessoas do campo em pequenos grupos. PG é um pequeno grupo. No meu PG teve 7 pessoas. Aí tem o líder de PG, que nós saímos pra rua com o nosso PG. E aí o líder, ele nos orienta e a gente fica o projeto inteiro saindo pra rua com esse PG. E divide geralmente em nosso PG em 2 grupos, que aí um fica de um lado da rua e o outro do outro, geralmente. Mas é isso, é um pequeno grupo onde a gente sai pra fazer evangelismo com esse grupo. Gente, vocês sentiram rejeição? Houve rejeição? Não das pessoas que estavam trabalhando com vocês, mas de quem estava recebendo ali a palavra? Porque eu acho que, assim, que quando lá no passado eu comecei a fazer evangelismo, e aí eu não vou nem falar quanto tempo, porque entrega a idade, mas acho que assim, às vezes a coisa que mais pegava era essa questão de não saber como reagir a essa rejeição. Num momento em que você vai e a gente jovem, a gente está muito aceso para fazer a obra, às vezes a gente teve uma receptividade muito boa na casa anterior, a gente está ligadão ali no espírito e ansioso, e empolgado, aquela coisa, e no momento seguinte vem aquela rejeição que você fala assim, ixi, não é? Dessa vez não foi como eu imaginava. Vocês tiveram isso lá no campo? E como que foi para vocês lidar com isso? E como que vocês lidam com isso? Vocês lidam com isso como equipe de evangelismo? Para mim teve uma experiência muito marcante. Que a gente foi fazer em Padre Carvalho, a cidade não tinha bairro, pelo que a gente ficou sabendo. Era lado 1, lado 2 e as casinhas populares, dizendo eles, né? Aí, o lado 1 é o lado que a gente ficou, onde tinha a igreja. E parece que o pessoal ali das redondezas conheciam já a igreja. Eles foram muito receptivos com a gente. Mas eu já sou de lá e tal, sempre falava. E a gente conseguia abordar o assunto com eles de forma fácil.
Agora, quando a gente passou pro outro lado, eu fui abordar uma senhora em uma casa e ela falou que não queria escutar a palavra. Primeiro ela perguntou de que religião a gente era. E eu falei, a gente não tá aqui para falar sobre religião, a gente tá aqui para falar sobre Jesus Cristo. E ela falou, não, mas eu sou católica, eu não mexo com essas coisas não, e eu não vou querer ouvir. A Júlia Guimarães, a minha líder de PG, ela falou, não, mas a gente tá aqui não para falar sobre religião, mas para falar sobre Jesus Cristo, se a senhora puder nos ouvir. E ela falou, não, eu prefiro não participar disso não. E isso foi uma coisa que mexeu muito, porque a gente vê que o sentido não é ter religião, e sim seguir a Cristo e a palavra dele. E a gente vê como que tem muita gente no mundo que está perdido nisso, que tá, eu sou evangélico, eu sou católico, mas a questão não é essa. E assim, é muito triste a gente ver que a pessoa não quer ouvir falar de Jesus por conta da religião dela. E isso foi uma coisa que me pesou muito, sabe? Só que a gente entende que cada um tem, se a pessoa não quis ouvir, tá tudo bem, assim, afeta a gente, mas a gente não tem que ficar pensando nisso, porque tem outras pessoas que precisam ouvir também. Então a gente foi, mas na hora, assim, é uma situação bem chatinha. Sim, falando sobre isso aí, a gente fez uma visita lá e a mulher perguntou, a gente tinha terminado de cantar, o Lucas ia começar a dar reflexão. Ela perguntou, você não acredita em Maria? Porque teve um pessoal que veio aqui em casa uma vez e falou que não acreditava em Maria e tal. Aí o Lucas falou, a gente não está aqui para falar sobre Maria, a gente está aqui para falar sobre Jesus Cristo. Aí ele falou até sobre uma frase lá que Dalma tinha citado, que era melhor a gente se juntar pelo que a gente importa, pelo que a gente acredita, do que brigar pelo aquilo que a gente discorda. Aí ele fez essa virada lá e a gente conseguiu continuar com isso tudo lá. Só que você vê as pessoas, grande parte lá, porque assim, Josenópolis Rafa tá até falando lá, foi uma cidade muito receptiva. Como é uma cidade pequena, tava até conversando com um carinha lá da igreja que o povo é meio carente, sabe? Aí é um costume bem diferente que a gente tem aqui, porque eu ficava impressionado. Nossa, a gente batia na porta lá, a pessoa já chamava a gente pra entrar. Como se o normal fosse já conversar dentro da casa da pessoa, né? Nem já se apresentar dentro da casa da pessoa. E foi uma cidade muito, muito receptiva. A avó até falou sobre a quantidade de visitas que a gente fez lá, foi uma quantidade de visitas enorme. Só que isso aí do não, você vê muito também. Tem um cara que ele não abriu a porta pra gente chamou lá, ele falou, quem é? Aí a gente se apresentou lá, aí ele nem abriu a porta, ele falou, eu vou ter que sair. A gente tinha visto ele acabar de chegar na casa dele. Aí ele falou, não, é porque eu vou ter que trabalhar agora e não vai dar. Aí a gente falou, obrigado por causa da missa. Só que aí, essa questão da pessoa chegar pra gente assim e porta na casa, por exemplo, a gente não chegou a levar lá, mas outras pessoas do nosso campo levou. Só que umas pessoas falam não de forma objetiva. Umas querem disfarçar, principalmente na hora de pegar a visita e tal. A gente fala, pode fazer a visita? A pessoa, pode sim, qualquer dia que vocês passarem, vocês podem vir aqui. Aí a gente fala, mas que dia, que horas? Aí a pessoa já começa a escapar. A gente estava até brincando lá que todo mundo estava viajando para o mesmo lugar. Porque todo mundo que de certa forma recusava a visita falava que ia viajar. Aí teve muito essa questão aí também. Só que você vê uma resistência de umas pessoas, a gente não teve, eu não tive muito esse caso lá, mas você vê algumas pessoas resistentes por causa dessa questão de religião, sabe? Eu sou católico e tal. Uma coisa de rejeição também foi, às vezes você notava que, por exemplo, lá em Parque Carvalho você via que era um costume deles colocar música alta, assim, em som de carro, nas casas mesmo, e quando a gente chegava perto,
Às vezes eles vinham, a gente estava por perto, eles aumentavam a música. Assim, pra gente ver que não dava pra chamar, eles não iam escutar, uma coisa assim. E essa questão de receptividade, a gente nota uma diferença muito grande, porque isso também me surpreendeu muito, a questão da pessoa chamar a gente pra entrar. A gente fala, oi, a gente pode conversar com você? Ela fala, entra. Isso é uma coisa que é muito legal, né? Eles saberem que a nossa intenção não é fazer nada de mal, eles não desconfiaram da gente entrar na casa deles, que a nossa intenção era realmente falar de Jesus. Isso foi muito bom, notar essa diferença. Pode falar, Cris, desculpa. Só ia mudar um pouco o assunto, não sei se você quer continuar. Não, pode falar. Porque nas fotos eu vi a participação de bastante criança. E se vocês tiveram algum tipo de evangelização específica para as crianças? A gente tem a EBF. No nosso caso, se você não sabe, você deve saber, né? É a Escola Bíblica de Férias. Que aí, quando você é para evangelizar, eles já dão um cartãozinho pra gente. Falando sobre a EBF, o local, o dia, o horário. Aí, sempre que a gente tiver uma criança ali com oportunidade, sabe, a gente entrega o papelzinho, fala com ela e tal. E no sábado mesmo, a EBF nossa ia ser sábado à tarde, né, 2 horas. Aí, sábado de manhã, enquanto o pessoal estava arrumando as coisas lá no templo, eu e mais algumas pessoas, o Lucas até se vestiu de leão lá, o Judazinho, Rafa e algumas outras pessoas lá, a gente saiu para chamar as crianças. A gente se contextualizou lá, né? E saímos com um carro de som lá, falando, anunciando sobre o dia e tal. E a gente saiu com bala, com uns convitinhos e gritando na rua, sabe? A gente ficou muito cansado, porque a gente passou por muitas ruas chamando as crianças e tal, falando, pegando entrosamento com elas. Aí a gente viu um resultado muito significativo no dia da EBF, porque vai muita criança. Só que a gente tem sim, essa pulseira aqui, por exemplo, ela é para evangelizar a criança, porque fala sobre que Deus ama a gente, depois que a gente pecou, depois que Jesus veio, morreu pra gente, a gente tem que tomar decisão, pra você ver. Eu não usei isso aqui, por exemplo, porque eu não cheguei a evangelizar a criança, mas eu tava com o Rafa no dia que ele abordou as pessoas lá. E eu só tive a experiência de vir, é muito bacana isso. Só que a gente tem sim esse momento para as crianças. O trabalho é EBF, como o Pedro falou, e no meu campo a gente teve alguns PGs durante a semana que eram com crianças. Mas o trabalho é esse, e sempre quando a gente está na rua, sempre quando alguém tiver com criança, a gente abordar também, né? Mas esse foi o trabalho com criança que a gente teve. E o bom de trabalhar com criança é que a criança carrega o pai, né? Sim. A criança carrega o adulto, então às vezes o adulto que não quer ouvir em casa, a criança fica sabendo que vai ter alguma coisa para ele e já quer que o adulto vá junto, acaba conseguindo fazer esse trabalho em conjunto, né? Atinge a criança, alcança a criança e alcança o adulto também. Gente, e aí vocês fizeram todo o trabalho. O que mudou em vocês, em estar lá, em ensinar, aprender a lidar com essa rejeição também, trabalhar com as crianças, ver as pessoas se envolvendo? Teve experiência de conversão no campo de vocês? Até mesmo antes de vocês me responderem o que mudou, teve experiência de conversão no campo de vocês, em algum dos campos? Não. Assim, de conversão ali exato na hora assim, não. Só que teve o caso da dona Eva, que a gente foi pra casa dela, foi uma visita, aí Carol trouxe a palavra. Na verdade eu acho melhor falar sobre a visita anterior que teve, né? Pra contextualizar. O pessoal foi lá, ela foi muito receptiva com eles. E chegou lá, eles começaram a pregar e tal. Aí ela começou a mostrar um interesse absurdo, assim, pelas coisas. Os versículos que eles citaram mesmo, ela fez questão de marcar e tal. Aí, assim, Josenópolis, tipo, qualquer lugar que você olhava, assim, tinha um morro.
era muito bonito, sabe, lá. E a casa da Dona Eva, ela ficava na parte mais alta assim da cidade. Então tinha uma vista muito, muito bacana das montanhas e tal, da cidade em si. Aí chegou, já tava dando pôr do sol. Aí ela pediu pra cantar Porque Ele Vive, sabe? Aí o pessoal começou a cantar Porque Ele Vive lá. Aí eles começaram a cantar essa música e, e o pôr do sol chegando ali, muito lindo. O pessoal falou que foi um momento transformador. O Lucas até deu um bordão lá. Tá vendo esse pôr do sol lindo? Imagina a Dona Eva quando Deus ia visitar eles pessoalmente lá. E Fernando até brincou, falou que deu o filme gospel perfeito ali, sabe? Só que no dia seguinte, quando eu pude ir lá com o pessoal, eu vi isso de fato. Ela pediu pra gente cantar Porque Ele Vive de novo, porque tocou ela muito, ela ficou o dia todo ouvindo aquela música lá. Aí entrou toda aquela questão da paisagem e tal, a gente conversou com ela assim, nossa, foi muito... Ela falou que toda vez que ela olhar pro pôr do sol, ela vai lembrar da gente. Isso foi muito marcante pra gente. E no dia que a gente fez isso, quando a gente foi embora, eu tava até comentando com o pessoal, nosso coração fica quentinho, sabe, cara? Você, tipo, aquilo ali faz valer a pena tudo que você foi fazer. Ela falou que era católica e tal, mas a gente tava falando que ela é mais evangélica e muito evangélica, entendeu? Aí a gente falou, a gente tava tendo quase certeza que ela ia se converter porque o entrosamento, aquele relacionamento que ela teve com a gente foi uma coisa muito diferente. Então a gente espera muito isso das pessoas e tem outras pessoas também que mostraram muito interesse nisso. E que assim, talvez a igreja avise a gente um dia que elas estão indo lá, mas esse caso de conversão assim, na hora eu não cheguei a ter. O meu cano também não teve. Até porque o tempo que a gente fica ali é bem curto, né, para o processo de conversão. Mas a gente viu muito o comover de Deus na pessoa. A pessoa se comovendo ali, chorando. Teve uma visita que a gente fez, em específico, que foi a visita da Emily, se não me engano. Aí um dos líderes de campo, o vice-líder, Lucas Tax, ele que deu o estudo, a palavra. E a gente viu como que aquela moça, ela estava interessada em ouvir isso e como que o Espírito Santo tocou ela ali. Aliás, tocou todos nós que estavam ali no campo. Inclusive eu chorei muito nesse dia. Mas é muito bom ver o Espírito Santo agindo na pessoa e Deus usando a gente para fazer isso. Isso é uma satisfação muito grande e nos motiva cada dia mais de saber também que Deus ele nos usa em todos os lugares. Que mesmo quando não há conversão, a gente sabe que Deus está agindo, né? A gente sente o Espírito Santo agindo, a gente sabe que Deus está agindo, está tocando as pessoas. E aí, acho que nessa sequência a gente pode falar da pergunta que eu tinha feito antes. O que mudou em vocês depois dessa experiência? Vocês são hoje a mesma pessoa que saiu daqui há um mês atrás para ir para o campo? Cara, dizendo de certa forma, mudou tudo. Porque quando você tem sua mentalidade transformada, você vira outra pessoa. Só que, principalmente nessa questão espiritual, você aprende muito. Você vive aquilo ali, seu relacionamento com Deus melhora muito, se aprofunda muito mais nisso, e você amadurece. Você amadurece muito com aquelas pessoas com as experiências que você vive, você aprende muito. E é igual eu estava falando lá na igreja, a gente percebe o quanto a gente faz pouco pelo Evangelho ainda, sabe? Porque você vê uma diferença muito grande do que você pensava, do que você sentia assim antes, que se tornou depois. Talvez para algumas pessoas assim, sabe? Sou uma de agir e tal, essas coisas. Não tenho mudado muito com elas, mas em nós a gente percebe
essa diferença absurda. Só que a gente de fato muda, por dentro e por fora também, porque você enxerga aquilo, você começa a ver essa questão de uma forma diferente, cara. É absurdo essa transformação que você tem. Igual o Pedro falou, a gente muda completamente. Deus, ele fala muito com a gente quando a gente está ali em campo. E uma coisa que ele me tocou muito, foi como ele morreu na cruz por nos salvar. Mesmo assim, a gente continua pecando, a gente continua sendo ingrato, de certa forma, por isso, e como ele nos perdoa. Então, assim, quando você entende quem realmente Deus é na sua vida, o que ele realmente quer fazer na sua vida, tudo em você muda. Você aprende a confiar nele, você aprende a entender que o que você quer para a sua vida não é talvez o que Deus quer. Então, a gente aprende muito a esperar também no que Deus quer pra gente, mas é uma mudança completa. O Espírito Santo, ele vai mudando as coisas assim, às vezes não imediatamente, mas de acordo com o que você vai ter na comunhão ali com Deus, a gente vai mudando nossos comportamentos com a ajuda do Espírito Santo, mas Você enxerga muito assim porque você tá fazendo um trabalho ali, sabe? Que você tem lutado bastante pra ir e tal. Só que a gente tocou muito nesse assunto. A gente tá fazendo um trabalho que a gente nem merecia fazer. Aí a gente entra na questão do quão pouco a gente faz. Porque a gente tem a oportunidade de fazer um trabalho que a gente nem merecia poder fazer. E muitas vezes a gente nem faz. Assim, o que eu observo, né, de vocês, Pedro já é mais expansivo mesmo, mas em você, Ana, foi possível notar a mudança até de expressão no seu retorno. Assim, a gente vê o quanto, a gente consegue enxergar o quanto a experiência para vocês foi transformadora em entender, porque vocês já conheciam a graça. Ambos são convertidos, ambos são batizados, ambos já trabalham na igreja, vocês já conheciam a graça. Mas a gente nota que essa percepção da graça agindo na vida de outras pessoas trouxe para vocês uma nova visão da graça que talvez vocês não tivessem, e isso trouxe também uma mudança de visão, que fica clara na expressão de vocês e no comportamento de vocês. Para a gente que olha de fora, a gente enxerga isso também. E como eu já disse, é um motivo de alegria para a gente isso. E aí eu queria que vocês ficassem livres para falar o que vocês quisessem. Mas que dentro dessa fala de vocês, que vocês deixassem um recado para o jovem cristão que está nos assistindo, e para o jovem não cristão que está nos assistindo. Considerando tudo isso que vocês conhecem da graça, o trabalho que vocês fizeram, o desejo de continuar trabalhando, de continuar atuando na obra de Deus, fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem e deem, por favor, um recado para o jovem cristão e para o jovem não cristão que está assistindo a gente, do que vocês acham que é importante falar e que vocês acham que eles precisam ouvir. Essa questão daí a gente muda porque, igual eu tava falando, a gente percebe o quanto, de certa forma, cara, isso encaixa muito na cabeça da gente, a gente percebe o quanto a gente não merecia a graça de Deus, sabe? O quanto a gente não merecia esse sacrifício. Aí a gente fica indignado com a gente mesmo, porque, entrando nessa questão de novo, o quanto a gente faz pouco, porque a gente de fato não merecia. Então, um recado pregue a palavra, porque você nem merecia ter a oportunidade de fazer isso, e aí você quer ficar na sua casa relaxado, tranquilo. Eu sei que a gente tem preocupações, a gente tem trabalhos, tarefas para fazer, mas saia da sua casa e pregue a palavra, porque esse foi o mandamento de quem morreu por você, e você nem merecia isso.
Então sai dessa sua zona de conforto e vai pregar essa palavra, porque esse é o mandamento. Então você tem que fazer isso, porque você não merecia. Isso que você tem que encaixar na sua cabeça, você não merecia. E agora você tem essa oportunidade, então vai lá e prega. Eu tava conversando com o Arthur, que é essa pessoa que eu tô mantendo contato diariamente, Arthur Fagundes, e a gente tava conversando sobre o nosso foco. E quando você chega lá no campo, a gente tem o foco totalmente em Cristo. E às vezes, muitas vezes dentro da igreja, nós como jovens cristãos, não estamos dando o devido valor aos ministérios, ao que nós estamos fazendo para Deus. E eu acho que muita coisa a gente tem que ter seriedade no que a gente faz, para glorificar o nome de Deus. Em tudo que a gente for fazer, a gente tem que glorificar o nome do Senhor. E isso é uma coisa muito importante, eu acho, porque a gente não deve fazer as coisas de Deus em vão e como se fosse uma coisa qualquer, até porque a gente tem que glorificar, como eu falei, o nome dele em todo o tempo. E para o jovem não cristão, é para procurar a palavra de Deus. Aí para o jovem cristão também, é a questão que Pedro falou, pregue a palavra em todo e qualquer lugar que você tiver, para os amigos que você tem ao seu redor, você tem que falar de Jesus Cristo, nem que seja só um pequeno comentário, alguma coisa que vocês estão conversando, alguma coisa assim. Amém. Gente, foi um prazer conversar com vocês. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Como eu disse, assim, eu amo muito a Bíblia. Eu amo muito fazer a obra. E para mim é um motivo assim de alegria gigantesco se eu puder ajudar pelo menos um pouquinho, colocar essa faísca para acender o fogo do Espírito no coração de vocês. É algo que eu faço assim com a maior paixão possível. Eu sei que a obra não é nossa, a obra é do Espírito Santo, mas poder conversar com vocês e ver que o Espírito Santo tem movido no coração de vocês esse desejo de fazer a obra é para mim assim um motivo de alegria gigantesco. E agora eu quero orar por vocês, para Deus continuar abençoando a vida de vocês. Para quem está nos assistindo, eu quero reforçar essa mensagem. Para o cristão, Deus te deu um presente muito grande para você esconder embaixo da cama. Existe uma lâmpada ardendo, existe uma luz acesa, que se você esconde debaixo da cama, e essa expressão que eu estou usando não é expressão minha, é algo que está na Bíblia, se você esconde, ela não vai iluminar onde ela deve iluminar. Então não deixe esse presente que Deus te deu, essa luz que Deus te deu através da salvação, se apagar ou ficar escondida das outras pessoas. E você que não conhece essa luz, não deixe as trevas tomar conta da sua vida. Que essa luz brilhe no seu coração. Se essa palavra que a gente está falando aqui, do amor de Jesus, chegou no seu coração, deixe essa luz entrar na sua vida, porque ela faz toda a diferença na nossa existência. Nós estamos aqui na cidade de Bocaiúva, nós somos da Igreja Batista de Boa Vista dos Matos. Se você está nos assistindo antes dos dias 24 e 25 de agosto, nós teremos nos dias 24 e 25 de agosto a nossa Conferência da Juventude, conferência que vai ser conduzida pelos jovens e terá a palavra do pastor Daniel William. O pastor Daniel William tem todo um trabalho, ele é pastor, é escritor, já teve trabalho com juventude, tem hoje um trabalho muito forte de acolhimento, lidera um trabalho muito forte de acolhimento e vai estar conosco nos dias 24 e 25 de agosto, 24 às 19h30 e no dia 25 às 19 horas, no nosso templo, na Igreja Batista de Boa Vista dos Matos. O nosso endereço você pode ver aí na descrição deste vídeo que você está assistindo. Mas não deixe de buscar, seja você cristão ou não, não deixe de buscar essa luz que nunca se apaga, porque ela faz toda a diferença na sua vida.
Vamos orar então, gente? Agradecer a Deus por esse momento e agradecer a Deus pela vida de vocês. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus, porque nós sabemos que só o Senhor é aquele que pode mudar a nossa existência, Pai. Nós te louvamos, meu Deus, porque nós sabemos que o Senhor tem trabalhado na vida do Pedro Paulo, na vida da Ana Luísa. Nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor tem agido através da vida deles, que eles continuem, Senhor Deus, a arder este fogo do Espírito Santo, Pai, para fazer a Tua obra, para cumprir a Tua palavra, Senhor, e para ser diferença na vida das pessoas. Nós te agradecemos pelas vidas deles, Senhor. Desperta, Pai, outros jovens para fazer a Tua obra e cumprir a Tua vontade. Desperta a Tua igreja, Senhor, para levar a Tua palavra e o Teu evangelho a todas as pessoas, Pai. Desperta-nos todos os dias, Senhor Deus, para que nós sejamos arautos do Teu evangelho em todos os lugares, meu Pai. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue conosco, nos guardando e nos protegendo, e nos dando, Senhor Deus, sempre o desejo de estar contigo, de falar de Ti e de cumprir o chamado que o Senhor colocou nas nossas vidas. É o que nós pedimos, Senhor, e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Obrigado, gente. Deus abençoe. Obrigado a quem nos assistiu e que Deus abençoe a todos.